Vamos lá então. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema diferente. Nós vamos começar uma nova série de mensagens. A gente vai tratar sobre as disciplinas espirituais. Então, durante todo esse mês de setembro, nós vamos falar sobre disciplinas espirituais. E se você está conosco desde o início, você vai se lembrar de que esse ano nós falamos sobre vários temas durante o ano, vários temas que são importantes para nós e que é necessário que nós tratemos dele ainda hoje, porque eles dizem respeito à nossa vida, ao nosso dia a dia, à nossa vida interpessoal, à nossa vida com Deus. Gente, hoje eu estou usando folha, voltei para a folha. Antes de iniciar a pregação, gente, eu estou fazendo um tal de detox digital. Estou sem celular, é a coisa mais difícil do mundo. É a coisa mais difícil. Estou tendo que voltar à época antiga, estou usando folha e papel. Quem precisar me ligar, pode me ligar, porque eu estou com esse telefone aqui. Estou aceitando ligações, tá vendo? Meu sonho. Seu sonho? Dá para fazer. Estou conseguindo. Então tá bom. Esse ano nós falamos sobre o que é ser um jovem cristão. Nós falamos sobre a moderação do jovem cristão. Depois nós falamos sobre brain rot, que diz a respeito sobre a mente podre, uma mentalidade podre. Nós falamos sobre família, relacionamentos, pecados, sofrimentos na vida do jovem. E aí, hoje nós iremos começar a falar sobre disciplinas espirituais. E aí eu pergunto para vocês, o que são as disciplinas espirituais? Obrigado, meu amor. Alguém sabe dizer o que é disciplina espiritual? Pode falar. Aqui vocês são livres. Oração, jejum, ó, já falou duas. Ninguém mais sabe? Meditação, obrigado. Leitura da palavra. Muito bem. Pode falar também. Se quiser, pode falar. As disciplinas espirituais, o que são elas? Lá vem o conceito. São práticas que todo cristão pode e deve realizar constantemente para crescer espiritualmente e se fortalecer no caminho de Jesus. Então, ações como oração, jejum, meditação em Deus, leitura da Bíblia, são algumas dessas práticas que geram crescimento e um enraizamento do cristão na sua própria fé. Então, em várias passagens na Bíblia, nós encontramos homens e mulheres que realizaram esses atos ou próximos a esses e que deixaram um exemplo para nós. Então nós temos, por exemplo, Daniel, quando ele estava sofrendo perseguição por causa da sua fé na Babilônia, quem se lembra dessa história, ele orava constantemente ao Senhor, ele jejuava para se aproximar mais de Deus. O próprio Jesus, quando ele foi levado ao deserto, o que ele fez durante 40 dias e 40 noites? Ele jejuou e orou muito bem. Ele realizava contínuas orações o tempo todo em espírito de oração, em jejum. No Novo Testamento, em 2 Timóteo 3,14, lá essa passagem vai nos exortar a permanecer firmes naquilo que nós temos aprendido, ou seja, na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Então nós vemos que durante toda a Bíblia existe essa exigência dessas práticas que nós devemos fazer. Então, o que são as disciplinas espirituais? Elas não são fórmulas mágicas, elas não nos tornam mais crentes, mais próximos, poderosos, por assim dizer, proféticos, sei lá. Não é nada disso. As disciplinas espirituais, elas são um meio pela qual alcançamos a salvação e a graça de Deus. Compreendem? São instrumentos que podemos utilizar para nos aproximarmos do Senhor. Instrumentos que, quando eles são levados a sério, quando eles são cultivados no nosso meio, eles trazem um crescimento espiritual. Tanto um crescimento espiritual para próximo de Deus, quanto um enraizamento na sua fé. Então você enraiza, mas ao mesmo tempo você cresce. É como uma árvore. Você enraiza na profundidade e a raiz é onde vem os nutrientes, é onde vem aquilo que deixa a árvore forte. E ela cresce para cima para dar os seus frutos. Então assim é a vida do cristão. Quando nós exercemos as disciplinas espirituais, nós ao mesmo tempo nos aprofundamos nas verdades do Evangelho, mas ao mesmo tempo nós nos aproximamos mais de Deus. Amém? O que elas fazem? As disciplinas espirituais matam a nossa carne, os nossos desejos, mas fortalecem o nosso espírito. Por isso que elas são tão importantes e tão necessárias para que nós falamos delas ainda em 2025, ainda hoje, ainda que sejamos jovens. É necessário a gente falar disso. Então nós vamos dar
início a essa nova série de mensagens e hoje a gente vai falar sobre oração. E oração, uma poderosa arma espiritual que talvez nós tenhamos negligenciado ou nunca tenhamos percebido o real valor da oração. A oração é um tema presente em toda a Bíblia. No princípio, no Jardim do Éden, Adão já se relacionava com o Senhor Deus todos os dias, de modo que ele conversava com o Senhor e ambos tinham uma conexão inseparável, um relacionamento próximo, mútuo. No Pentateuco, nos livros da lei, nós conhecemos a história de Moisés. Ele é chamado de amigo de Deus. Ele conversava face a face com o Senhor, como quem conversa com um colega, como eu converso com Arthur, como eu converso com Samuel, como eu converso com Alberoni. Assim Moisés conversava com Deus. Ele era um homem de oração, porque a oração é a prática de se falar com Deus, de se relacionar com Deus. Nos livros históricos, quando nós passamos pelas histórias dos reis, temos muitos exemplos de reis que amavam o Senhor e tentavam honrar a Deus durante o seu reinado, mas nós temos também histórias de reis que não quiseram amar o Senhor, de reis que optaram por adorar outros deuses, a andar fora do caminho do Senhor, e por isso eles foram levados à ruína, à perseguição, e o povo sofreu muito na mão daqueles reis. Já no Novo Testamento, nós conhecemos Jesus Cristo, o nosso maior exemplo. Nós somos apresentados ao próprio Deus homem, que mesmo sendo poderoso, mesmo sendo grandioso, ainda assim se dedicava à oração. Ele clamava ao Pai que fosse feita a vontade dele e não a sua. Um Jesus humilde, submisso ao Senhor, mas que entendia a importância da oração, nunca subestimava o relacionamento com Deus. Depois de Jesus, nós temos as cartas do Novo Testamento. Nós somos chamados em todo instante a ter uma vida de oração, a orar sem cessar, a clamar, perseverar neste ensino que nos foi perpassado pelo nosso Senhor Jesus, pelos apóstolos. Então, em toda a Escritura, a oração é uma prática que ela é instigada, ela é ensinada. O tempo todo nós somos levados a fazer isso. E aí quando nós lemos a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, eu vejo como que ela é incisiva, como que ela é precisa no que diz respeito à oração. E aqui nós vamos meditar em 3 textos que vão falar sobre oração e nós vamos extrair um conhecimento, algo para colocar em prática sobre isso. Amém? Vamos abrir em Colossenses 4:2. Você pode abrir, você pode desbloquear o telefone, só não deixe de ler. Colossenses 4:2. Quem pode ler Colossenses 4:2? Alguém? Dedique-se à oração, vigiando por meio dela com ações de graças. Muito bem, exatamente. No meu está um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Alguém tem uma versão diferente da dela ou da minha? Preservar e perseverar. Perseverar em oração, velando nela e ação de graças. Perseverar, muito bem. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Colossenses, nós podemos aprender que a oração ela é uma necessidade na vida do cristão. Então, em primeiro lugar, a oração é uma necessidade. Muito bem. Paulo, quando ele escreve essas palavras, ele expressa uma ideia sólida, uma ideia palpável de que a vida de oração é algo natural e que ela é necessária para o cristão. É necessário que nós tenhamos uma vida de oração para que nós alcancemos a maturidade cristã. Então, se queremos crescer, aprofundar nossa vida com Deus, é necessário que nós oremos e nos dediquemos a essa prática, até mesmo quando a gente não quer. Precisamos entender que o nosso inimigo, o diabo, em todos os momentos, ele tenta nos distrair e tirar de nós a vontade e o anseio pelas coisas do céu. É verdade ou não é? Quantas vezes a gente já não foi orar e veio uma distração na nossa mente, algo que aconteceu ao nosso redor, que tirou a nossa concentração? É verdade ou não é? Quantas vezes que você foi em um louvor de fundo para você orar e veio uma propaganda do YouTube logo em cima, nada a ver. É verdade, são distrações que vêm para nos atrapalhar. Então o inimigo, mesmo ele já estando condenado, na sua condenação ele almeja levar todos com ele.
Ele já está condenado, ele já tem a derrota. Mas ele pensa assim, quanto mais eu levar comigo, melhor. Essa é a ideia do inimigo. Então, por isso, muitas das vezes, quando pensamos em orar, até mesmo tentamos, nós talvez nos sentimos cansados, distraímos, buscamos outras coisas para fazer, sem perceber, acabamos por priorizar a vontade do inimigo e não a vontade de Deus. Qual que é a vontade do inimigo? Nós acabamos de falar, satisfazer os nossos desejos, que nós sejamos indisciplinados e que nós sejamos condenados assim como ele é. Qual que é a vontade de Deus? Por outro lado, que através da oração nós cresçamos em comunhão com o Pai, nós venhamos manter um relacionamento precioso, necessário para uma vida com Deus. É interessante porque quando Paulo fala sobre oração, ele não diz comecem a orar. Você pode até olhar na sua Bíblia, ele diz continuem a orar, perseverem na oração. É a ideia de que você começou algo, mas você tem que continuar agora. É a ideia de que você iniciou, startou, mas continua, você não para. Por isso ele diz, continuem a orar. O fato dele nos convidar a orar e não a começar, isso demonstra que todo cristão, a princípio, tem uma vida de oração. Isso vai nos dizer que essa prática da oração, ela deve estar enraizada no nosso coração, mas que ao mesmo tempo ela tem que ser estimulada todos os dias. Eu tenho a oração comigo, mas todos os dias eu persisto na oração, eu continuo a orar, mesmo quando eu não quero. Para que não caiamos na tentação da distração, não nos distanciemos de Deus. Paulo nos convida a continuarmos, a permanecermos. Sabe, em um tempo em que tudo é muito rápido, onde nós passamos horas e horas na frente da televisão, ninguém assiste televisão hoje em dia, né? A gente passa horas e horas na frente do celular, no computador, qualquer coisa, no videogame. É um tempo em que o Senhor nos chama a continuar a orar, a dar continuidade nesse ensinamento que nós recebemos há tanto tempo, que foi passado pelos apóstolos. Então, continuar. A oração, quando ela é cultivada em uma contínua ação de entrega ao Senhor, ela não deve ser feita de qualquer maneira. Olhem só o que o texto diz, vigiando em oração com ação de graças. Vigiar, meus amigos, é estar alerta, é estar consciente do que se fala, do que se diz, do que se pede, do que se confessa, do que se arrepende. Isso é estar alerta. A oração ela não deve ser feita às escuras, com os olhos fechados para o Senhor, vejam bem, olhos fechados para o Senhor, mas com a mente vagando, com a mente aberta para outros pensamentos, para outras coisas, viajando no mundo da lua. Mas nós devemos estar vigilantes, tendo plena consciência de que não estamos falando com nossos amigos, que não estamos falando com o nosso chefe do trabalho, com a nossa esposa, com o namorado, mas nós estamos falando com o próprio Deus, o soberano Senhor, aquele que escuta as nossas orações, as nossas preces, ele almeja ouvir da nossa boca aquilo que nós temos a dizer. Com ação de graças é o que diz o texto. Ação de graças significa estar grato, estar com o coração em paz, agradecido pela oportunidade de orar ao nosso Pai. O cristão, quando ele ora, ele precisa entender que a oração, ela não é uma obrigação, mas sim ela é um privilégio que Deus nos permite. O de falar aos seus ouvidos, de clamar pela sua ajuda, de despejar todo o sofrimento, angústia, solidão que tanto aperta o nosso peito. Isso é um privilégio para as nossas vidas. E ao fazer tudo isso, podemos desfrutar da gratidão, de amor, felicidade, porque nós temos certeza de que o Senhor escuta as nossas orações. Então, a vida de oração do cristão, ela é sim uma necessidade. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, é o que diz Hebreus 11:6. Então, até mesmo para você orar ao Senhor, clamar ao seu nome, é necessário que você acredite que Ele exista. Que você não está falando com um amigo ou com o telefone com alguém, mas com o próprio Senhor, que te escuta e tem o desejo de satisfazer os seus corações quando o seu coração está alinhado com o coração dele. Veja bem, não adianta eu orar ao Senhor acreditando que Ele existe, mas o meu coração está pensando em mim, está pensando no que eu quero, nos meus desejos. Mas a partir do momento que o meu coração está em sintonia com o coração de Deus, como que nós alcançamos essa sintonização com a palavra? Quando a palavra de Deus é a mediadora, aí sim nós podemos ter certeza que as nossas orações serão respondidas pelo Senhor. Talvez não quando nós queremos, no nosso tempo, mas Ele sempre responde às nossas orações. Ele sempre respondeu às minhas perguntas. Amém?
Então, em primeiro lugar, a oração é uma necessidade. Em segundo lugar, Jesus deixou o exemplo. Quem pode ler? Marcos 1:35. Marcos 1. Marcos 1:35, pode ler. Muito bem. Então Jesus, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus deixou o exemplo, este é o segundo ponto. A vida de Jesus, sem dúvida, ela deixou para nós todos os exemplos de como nós devemos nos portar, de como nós devemos viver e também como nós devemos nos relacionar com o próprio Deus. Jesus, durante toda a sua vida, ele caminhou pelos diversos lugares, ele realizou incríveis milagres, ele terminou a sua missão caminhando a pesada cruz em direção ao Calvário, onde ele levou sobre si os nossos pecados. Mas mesmo que Jesus tivesse uma agenda cheia como essa, ainda assim ele não deixava de orar. Ele não se deixava levar por comodismo, por estagnação ou por excesso de obrigações, por objetivos, missões, mas ele nunca deixou de orar, ele sempre orava. Em Marcos 1:35, assim como em Lucas 6:12, que falam a mesma coisa, nesse pequeno versículo narra sobre uma breve retirada de Jesus para a oração. O texto ele começa dizendo: tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, ali orava. Quando nós analisamos esse texto, apesar de ele ser um texto pequenininho, nós podemos tirar pelo menos 2 aprendizados dele. Em primeiro lugar, nós aprendemos que Jesus tinha um momento específico para orar. O texto não diz que ele se levantou durante o dia ou que ele sentiu vontade e foi orar aleatoriamente, mas sim que ele se levantou de madrugada, quando ainda estava escuro. Isso nos mostra que até mesmo Jesus possuía um momento específico que ele gostava de falar com o Pai. Quantos de nós, em meio à nossa rotina, aos nossos afazeres, não acabamos por deixar para lá, para outro momento, uma vida de oração, deixando para depois um momento que deveria ser feito agora, que devia ser algo prioritário para nossas vidas? Acordamos cedo e logo pegamos no celular. Engolimos o café da manhã imersos nos vídeos rápidos, nos stories dos nossos amigos, de quem nós seguimos. Saímos para estudar, para trabalhar, com fones de ouvido, escutando música que talvez a gente nem devia escutar. Sabe, quantos de nós não almoçamos e jantamos em frente a um vídeo no YouTube, em frente a uma série, a um filme, a Netflix, e ao final do dia tudo que nós queremos é dormir e descansar, porque estamos cansados mentalmente, cansados fisicamente, psicologicamente, e aí a gente fala aquela famosa frase: amanhã eu oro, deixa para amanhã isso. Esse estilo de vida, ele não é o estilo de vida do crente. Esse não deve ser o nosso padrão enquanto cristãos. Quando acordamos cedo e priorizamos o celular, estamos demonstrando para Deus que as primícias do nosso dia, ou seja, os primeiros momentos do nosso dia, pertencem ao inimigo e não ao Senhor, pertencem ao telefone, não ao Senhor, à distração. Quando tomamos o café, almoçamos e jantamos distraídos, estamos deixando um recado claro ao Senhor: eu não sou grato pelo que o Senhor tem feito por mim. Eu não sou grato pelo pão de cada dia que o Senhor tem colocado na minha mesa. Esse é o recado que nós temos passado a Deus. Quando chegamos cansados à noite e vamos dormir, nosso coração diz ao Senhor: não preciso de você hoje, nem precisarei de você amanhã. Você consegue entender nas entrelinhas, coisas simples que nós deixamos de fazer, mas aquilo que nós priorizamos diz muito sobre nós. Quem nós temos priorizado? Temos priorizado uma vida de oração, de dedicação, de devoção, de entrega, de jejum? Precisamos ter cuidado. Nosso estilo de vida material nessa terra reflete o estilo de vida espiritual que temos tido. Devemos ser conhecidos, pelo contrário, como aqueles que são gratos. Aqueles que acordam cedo e agradecem ao Senhor por mais um dia de vida. Devemos ser conhecidos como aqueles que sempre, ao comer algo, refletem sobre o cuidado do Senhor, sobre o seu amor, a sua provisão, que Ele tem nos alimentado, nos dado forças para comprar nossa comida e nosso sustento. Devemos ser reconhecidos como aqueles que, mesmo diante da exaustão do dia a dia, ainda assim separam um tempo para falar com o Senhor, para escutar a sua voz.
Nós aprendemos isso com o Senhor Jesus. Ele, sendo o Filho repleto de missões e compromissos, não deixava se levar pelo cansaço, pela exaustão, mas ele acordava de madrugada para falar com o Pai. Jesus, ele tinha um tempo reservado com Deus, e só o fato da Bíblia deixar isso registrado em pelo menos 2 evangelhos nos mostra como que é importante retirarmos um tempo para o Senhor. Em segundo lugar, quando meditamos nessa passagem de Marcos 1,35, aprendemos que Jesus ele prezava pela solitude ao orar. Jesus saiu e foi para um lugar deserto, é o que diz o texto. Eu sei, o cristão em todo momento é chamado a comunhão. Muito bem. Aprendemos desde criança que a igreja é um ajuntamento dos crentes, que Jesus andava com multidões, que ele possuía 70 seguidores, 12 discípulos, e dos 12, 3 eram os preferidos, ou melhor, os mais próximos, não vou dizer preferidos. Porém, quando vemos este versículo em que o mestre se ausenta para orar, nós podemos ver um padrão diferente do comportamento de Jesus. Ele saía para orar em solitude. O que é solitude? A solitude ela é diferente da solidão, porque a solidão é quando você tem a ausência de companhia. A solitude é quando você opta por estar sozinho para ser mais introspectivo, para pensar mais sobre si. Foi exatamente essa ação que Jesus tomou. Ele saía para orar em solitude. Qual a mensagem que ele quis deixar para nós através dessa reclusão, desse distanciamento do povo, desse momento que ele experimentou uma companhia só dele, do Pai? Jesus nos mostra nesse episódio que para falarmos com Deus é necessário reverência e tranquilidade. Deus, ele não habita no meio da bagunça, isso nós já sabemos, em meio a gritarias, algazarras, mas Deus, ele está na brisa suave. Quem se lembra da história de Eliseu? Eliseu, quando ele estava na profunda depressão e ele estava dentro da caverna, os corvos vinham trazer o alimento para ele e ele estava ansioso para saber onde Deus estava naquele momento. A rainha Jezabel estava matando todos os profetas e ele estava recluso, escondido dentro de uma caverna. E o texto fala que veio uma forte tempestade e Deus não estava na tempestade. Veio um vento forte, mas Deus não estava no vento forte. Mas aí veio uma brisa suave. E aí diz que ali Eliseu conseguiu encontrar alívio, conseguiu encontrar tranquilidade. Jesus nos mostra nesse episódio que para falarmos com Deus é necessário reverência e tranquilidade. Ele nos leva aos pastos verdejantes, como diz o Salmo. Ele acalma as tempestades, tornando-as águas tranquilas. Por isso, aqueles que desejam se dirigir a Ele devem fazer com amor, com respeito, com racionalidade. Isso quer dizer que eu não posso orar para Deus no meio da rua? Você pode orar para Deus no meio da rua, mas o seu coração está em paz? A sua mente está tranquila? Ou será que você está falando com Deus, pensando no sinal, pensando no carro, no ônibus, em tudo na sua volta, menos em Deus? É necessário ter reverência e tranquilidade, acalmar as nossas emoções e ter racionalidade naquilo que nós estamos falando. Não é falar qualquer coisa, é pensar no que vai pensar e depois falar. E aí sim Deus vai escutar da nossa boca o que nós temos a dizer. Quando nos dedicamos à oração, à conversa com Deus, devemos ter consciência de que é necessário calma e paz, tranquilidade. É a hora em que tapamos os ouvidos para os ruídos deste mundo, mas abrimos a nossa boca para o Senhor. Nos desconectamos deste mundo, mas ligamos as nossas preces aos céus através do nome de Jesus. O Senhor está nos ensinando nessa noite que é tempo de silenciarmos os barulhos, de nos concentrarmos na sua voz. Sabe, através do próprio exemplo de Cristo, Ele nos mostra que é preciso reservar um tempo para o Senhor, que é preciso ter paz, tranquilidade ao se dirigir a Deus e que é melhor buscar o Senhor na solitude do que no meio da bagunça. Vocês estão compreendendo? Amém? Então, até o momento, nós já aprendemos o que é, ou na verdade o que são as disciplinas espirituais, como elas são importantes para nós. Nós falamos sobre oração, entendemos que a oração é uma necessidade, que Jesus nos ensinou a separar um tempo de oração para fazê-lo de uma forma especial. E por fim, nós vamos aprender o poder da oração. E aí eu pergunto, quem pode ler Tiago 5,16? Alguém que não tenha lido, senão a Jennifer está vai ler todos. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficiência, a súplica de Deus. Muito bem.
Através da carta de Tiago, nós podemos ter um aprendizado a respeito da oração. Tiago, neste versículo 16 do capítulo 5, ele vai falar sobre o poder da oração. A oração, quando ela é realizada pelos filhos de Deus, ela é sim uma arma poderosa. Ela não muda o coração de Deus, nem o torna o nosso serviçal, mas é capaz de mudar o nosso ser, o nosso interior, nossas atitudes, nossas ações. E também é capaz de nos trazer paz e cura. Tiago, ele diz para confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Quando confessamos entre nós os nossos problemas, os nossos defeitos, nós podemos colocar em prática a comunhão, a igualdade, podemos crescer mutuamente, em conjunto, enquanto família espiritual. Não podemos ficar com vergonha, com medo de confessar uns aos outros as nossas dificuldades, mas sim devemos ter esperança de que quando fazemos isso, seremos fortalecidos, amados pelos irmãos. Eu estava agora lá em casa, tendo uma célula, com a Daiane, com algumas amigas aqui da igreja, e ali nós podemos testemunhar isso acontecendo. Pessoas que em lágrimas falaram do seu sofrimento, da sua tristeza, da sua luta diária, e através de um consolo, de uma palavra de ajuda da Daiane ou da minha parte, ali nós crescemos em família. A pessoa que estava em sofrimento cresceu, a pessoa que aconselhou cresceu também. Houve a edificação do corpo de Cristo. Olha como é que a Bíblia ela é real, olha como as coisas acontecem diante dos nossos olhos. E no final nós fizemos o que? Nós oramos pela vida dela, oramos e clamamos ao Senhor, e ali houve o crescimento, houve a comunhão. Muitas situações podem ser desafiadoras e terríveis quando enfrentamos sozinhos, mas a partir do momento que decidimos compartilhar com nossos irmãos todas essas situações, nós somos recebidos com oração, com ajuda, com discipulado, nos tornamos mais fortes, mais maduros na fé cristã. Faça o teste. Ao invés de sofrer e enfrentar tudo sozinho, experimente procurar irmãos maduros na fé. Experimente confiar neles, fale os seus problemas, seus pecados, confesse o que tem acontecido. Você verá que ao invés de julgamentos, você vai receber abraços. Ao invés de olhares maldosos, você vai receber orações, súplicas. Ao invés de uma falsa santidade, você vai encontrar uma pessoa que também tem pecados, que também tem erros, mas que busca diariamente uma vida de santa diante do Senhor, uma vida separada. Isso é ser igreja, isso é ser o corpo de Cristo. É isso que Tiago nos ensina aqui neste capítulo. Porém, ele não nos ensina apenas isso. O fato de orarmos uns pelos outros e nos confessarmos tem um objetivo, tem uma ação intencional. Uma ação intencional da parte de quem procura a ajuda e de quem oferece a ajuda. O objetivo é alcançar a cura. Eu não vou entrar aqui no âmbito de que se existe cura milagrosa hoje ou não, porque isso é algo muito controverso dentro da igreja. Mas, de fato, quando nós oramos em comunhão, enquanto família, existe cura. Existe cura. A cura que alcançamos através da oração comunitária e que podemos destacar aqui pode ser dividida em 3 principais vertentes, 3 curas principais. Acompanhe comigo. Cura emocional. Quando nos confessamos uns aos outros e clamamos através da oração, da súplica, podemos desfrutar de uma alma que permanece em paz, que confia no Senhor. Quando oramos, somos fortalecidos no nosso espírito, podemos resistir às tentações, podemos encontrar em Deus nosso porto seguro. A oração ela é poderosa porque ela cura as nossas emoções. Quantos de nós não fomos machucados e feridos por outras pessoas, mas depois de orar e falar com Deus, não encontramos tranquilidade, paz no coração? Eu sou o primeiro a falar que isso já aconteceu comigo. O próprio Senhor Jesus diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Quando confiamos em nossos irmãos maduros, e levamos as nossas cargas em conjunto a Jesus, Ele é capaz de nos dar descanso e aconchego. A segunda cura que nós podemos aprender aqui é que a oração ela traz uma cura espiritual. Então ela traz uma cura emocional, mas também espiritual. Quando nós oramos ao Senhor, podemos desfrutar dessa cura. Nos aproximamos de Deus, escutamos a sua voz mais claramente, uma vez que os ruídos estão abafados. Somos capazes de silenciar o nosso próprio ego, o nosso eu, o nosso orgulho e as nossas vontades em prol de fazer a vontade do Senhor.
Quantas vezes não estávamos nos sentindo distantes de Deus, à parte do seu olhar? Quantas das vezes nos sentimos abandonados, traídos, excluídos do amor do Senhor? Muitos se sentem assim, mas não enxergam que o problema não está no Pai, mas sim está em nós, que procuramos fazer o que nós queremos e não aquilo que Ele quer. Nós que optamos buscar conselho no chat GPT do que na palavra de Deus. Nós que preferimos nos aconselhar com pessoas que têm a vida pior do que a nossa, mas não em irmãos maduros na fé, em líderes, em pastores. Muitas das vezes o problema está em nós. Quando nós oramos em conjunto, desfrutamos de cura espiritual. O espírito que estava abatido, entristecido, dá lugar a um espírito animado, crente, esperançoso. Quando oramos, aproximamos o nosso ser do Senhor, nos tornamos mais gratos pelo que Ele tem feito nas nossas vidas, nos tornamos também mais dependentes dEle, começamos a perceber que não depende de nós, depende de Deus, não vem de nós a provisão, mas vem de Deus, reconhecemos que sem Ele nós não somos nada. Quando oramos, presenciamos o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele nos molda, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos conduz em direção à sua cidade santa. Amém? Em terceiro lugar, quando nós oramos em comunhão, podemos desfrutar de cura física também. Quando nós confessamos os nossos pecados aos nossos irmãos, podemos ser aconselhados, conduzidos a um cuidado maior com o nosso próprio corpo, com os nossos músculos, com o nosso cérebro. Podemos ser estimulados à leitura, aos exercícios físicos, ao estudo. Sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp com 3 amigos. E aí, do nada, a gente decidiu mandar lá: estou fazendo caminhada hoje, estou fazendo tal coisa hoje, estou lendo mais hoje. E sem perceber, houve um crescimento ali, houve uma cura física também, porque houve um incentivo. Quantos tem um grupo com poucos amigos no WhatsApp aí, ou no Instagram? É verdade, muita gente. Então, talvez você possa enxergar a cura física apenas como algo milagroso, como um cego que volta a enxergar, um manco que volta a andar direitinho, mas a simples mudança de hábitos no dia a dia pode proporcionar cura àqueles que estão doentes fisicamente. Por isso que a oração, ela gera uma cura física. Através da oração podemos meditar sobre como temos levado a nossa vida, como temos cuidado deste templo que o Espírito Santo habita, que é o nosso ser. Será que temos cuidado da nossa mente, buscado apoio psicológico? Será que temos tido cuidado com o brain rot, a deteriorização da mente? Será que temos cuidado do nosso corpo, tomado água, feito exercícios, caminhado? Ou talvez até mesmo trocar o elevador pela escada, que na igreja não tem como, tem que subir a escada. Parecem questões bobas, parece bobeira. Mas quando nós somos levados à reflexão sobre isso, porque nós estamos orando, nós percebemos como que a oração ela é poderosa, sim, para mudar até mesmo os nossos hábitos e a nossa vida física. Amém? Estamos encerrando já. Com Paulo, nós aprendemos que a oração é uma necessidade do cristão. Todos nós somos necessitados de nos relacionar com o Pai, conversar com Ele. Aprendemos a continuar, a perseverar, a orar em todo o tempo. Já com Jesus, nós aprendemos que a oração ela deve ser feita de forma saudável, focada no Pai, em levar a Ele as nossas súplicas. Aprendemos que a oração do crente deve ser feita com responsabilidade, dedicação, compromisso com Deus. E por fim, com Tiago, nós aprendemos que devemos orar em comunhão com os nossos irmãos. Quando confessamos os nossos pecados e clamamos por cura, nós somos curados, fisicamente, espiritualmente e psicologicamente. Amém? 3 breves aplicações para a gente colocar essa semana em prática. Discipline a sua rotina espiritual. Vamos avaliar quais são os primeiros e os últimos momentos do nosso dia. Se Jesus, em meio às suas demandas, ele separava um tempo para orar, nós também devemos organizar a nossa agenda para encaixar ali a oração. Em segundo lugar, vamos cultivar a oração com sinceridade, com reverência. Orar não pode se tornar uma repetição mecânica, uma reza, algo que você escuta e fala sem perceber o que está falando. Mera repetição. É necessário buscar um silêncio interior, desligar os ruídos e nos apresentar diante de Deus com atenção, com gratidão. E por fim, vamos compartilhar os fardos pesados uns com os outros. Eu não sou santo, gente, eu tenho muitos erros, muitos mesmo. Vou falar igual o pastor fala, se eu não errei com você é porque você está vivendo pouco comigo.
Vamos compartilhar uns com os outros para que possamos crescer em comunidade, em família espiritual, para que possamos alcançar essa cura. Amém? Então, amém. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai, porque o Senhor, neste momento, falou aos nossos corações. O Senhor falou justamente conosco sobre oração, Pai. Nos ajude, Deus, a separar um tempo para orar com o Senhor. Nos ajude a nos desligarmos deste mundo, mas ligarmos a Ti, Pai. Assim como a Tua palavra diz que aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Nos ajude, Pai, a colocar diante de Ti aquilo que nós temos tido no nosso coração. Nos ajude a confiar uns nos outros, Pai. Nos ajude a entendermos que aqui nós somos um corpo, não somos indivíduos solitários, não andamos sozinhos, mas que este rebanho está sendo pastoreado pelo Senhor Jesus e que nós podemos conversar uns com os outros, Pai. Por favor, Deus, nos ajude a entender que esse é o Teu querer para as nossas vidas. Não nos deixe, Pai, sermos distraídos. Não nos deixes perder os nossos tempos, a nossa juventude, Pai, para coisas pífias e bobas. Mas que nós possamos estar sempre de joelhos dobrados, clamando por nós e pelos nossos irmãos e por todos aqueles que ainda não conhecem a Tua palavra. Essa é a oração que nós fazemos, Pai. Em nome de Jesus, amém.